Vamos conversar agora com o Tony Silva, que está na Secretaria de Segurança Pública, para falar de uma pesquisa sobre a queda nos roubos e furtos de celulares no país. O Piauí é considerado o estado mais seguro do Nordeste. Traz aí o Tony Silva, que está lá na Secretaria de Segurança Pública, e vai trazer esses dados, a análise do delegado, e para a gente entender esses números muito positivos para o estado do Piauí. Tony, boa tarde. Olá, meu querido Douglas, boa tarde a você, boa tarde para toda a nossa audiência. Exatamente, Douglas, uma notícia realmente que deixa todos nós piauienses orgulhosos, porque é o Anuário da Segurança Pública, que uma pesquisa nacional que mostra uma redução da ordem de mais de 13% com relação a roubo e furto de celulares. E o Piauí é quem deu esse start aí para a alegria de todos nós, aqui onde tudo começou, e a queda, que é da ordem de mais de 29%, e aí engrandece mais ainda, enaltece mais o trabalho dos profissionais da segurança aqui do estado do Piauí. Para entender melhor esta pesquisa, este anuário, nós vamos conversar com o diretor da inteligência aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o delegado Anchieta Neri. Delegado, uma notícia que, como eu já falei, deixa a gente satisfeitos, mas que com certeza é só um passo para dar continuidade a esse trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todo mundo que acompanha o dia. Bom, não é uma novidade para o cidadão piauiense. Vamos explicar que notícia é essa, que anuário é esse. Ontem foi publicado o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, que é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Não é um dado do governo, é uma pesquisa da instituição da sociedade civil, com maior credibilidade aqui no país quando o assunto é violência. Então ele publica anualmente, publica agora em 25 os dados relacionados a 24, e qual o grande diferencial quando se fala de combate a roubo e furto de celulares. O Piauí vem andando bem desde o segundo semestre de 23, só que a gente observa nesse anuário publicado ontem uma queda já bem acentuada em todo o Brasil, 13%, mais de 10%. E a publicação acredita essa redução à metodologia que foi criada no Piauí no segundo semestre de 23, onde todos os estados da federação vieram aqui beber da fonte, muitos estados já estão replicando essa metodologia e a gente está conseguindo enfrentar esse crime. O Brasil ele vive números de violência que nenhum outro país vive e a gente não deve aceitar. Só que eu acredito que a gente está virando esse jogo e o Piauí vai liderar e já está liderando essa redução. O pico de homicídios no Brasil foi 2017, de lá então vem reduzindo. Esse ano nós reduzimos 7,5%, de acordo com essa publicação, porque ela coloca feminicídio dentro de homicídio. O pico de roubo e furto de celulares no Brasil foi 2022, ali no anuário de 23, já uma pequena redução. Nesse agora de 24, uma redução superior a 10%. Eu acho que no próximo, do ano que vem, a gente vai ter uma redução maior ainda, porque a gente vai ter mais estados ainda utilizando esse trabalho. Isso, nós falamos do roubo e furto de celulares, mas a gente tem acompanhado também com relação à apreensão de drogas e principalmente em se tratando de maconha. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também esse dado. Bom, esse é um dado que chama a atenção e pode até gerar uma curiosidade do telespectador. Aumentou 500% a apreensão de maconha no Piauí. Será que há algum erro, um zero a mais ou coisa parecida? Não. É só uma nova metodologia de trabalho da segurança pública. A Polícia Militar, com o apoio da DENARC, ela tem conseguido descobrir e desarticular uma série de roças de maconha no interior do estado. Vocês noticiam isso constantemente. Semana passada a gente teve uma nova roça desarticulada em Cristino Castro. Ali a apreensão e destruição em torno de 1,5 tonelada de maconha. Qual é esse movimento? O que está acontecendo? Eu tenho estados no Brasil que historicamente já tinha esse plantio e aumentou a fiscalização realizada pelas forças estaduais e pela União, por exemplo, Bahia, Pernambuco. Então você tem operação periódicas ali no que a gente chama de polígono da maconha. E as pessoas que fazem dinheiro com isso, os barões desse plantio, passaram a explorar terras em outros estados, como Piauí e Maranhão, por exemplo. No Piauí a gente já compreendeu como debelar esse tipo de atividade e estamos dando essa resposta numa velocidade muito rápida.
Delegado, tem um número que ainda preocupa, até pela imprevisibilidade, a questão do feminicídio. A gente sabe que a gente tem noticiado isso também ao longo dos dias. A inteligência das polícias aqui do Piauí tem dado respostas para todas as modalidades criminosas. O que é possível ser feito para estar reparando, vamos repetir, a gente sabe que é um crime altamente imprevisível, até por tratar-se de pessoas que geralmente estão no convívio do mesmo espaço. O que é possível fazer para tentar diminuir este número com relação ao feminicídio? Então, feminicídio, o primeiro ponto, a gente tem que ter humildade para reconhecer os nossos limites, né? Até onde a polícia pode alcançar, até onde ela pode chegar. Como você disse, vários outros crimes a gente tem conseguido reduzir vertiginosamente, mas o feminicídio nos últimos anos tem aumentado no Piauí. Agora eu trago um dado aqui para a sociedade tomar conhecimento e discutir. Das mulheres que morreram vítimas de feminicídio no Piauí, a Secretaria de Segurança promoveu um estudo e 85% delas nunca haviam noticiado um crime, nunca haviam procurado a segurança. Seja uma chamada no 190, um boletim, é um crime que acontece dentro das casas. A gente tem dificuldade, enquanto aparelho policial, de prevenir. E, às vezes, a gente tem que repensar a nossa própria sociedade. A polícia não é a solução de tudo. O crime com recorte de gênero, ele é retrato de uma sociedade machista, ele é retrato de uma sociedade em que a mulher sofre. A gente tem que repensar a nossa forma de educar as crianças. E aí eu acredito muito que a redução do feminicídio, a gente não entrega ela para a sociedade piauiense só com força policial. Douglas, se você quer fazer alguma pergunta aqui para o delegado, nós vamos colocar a escuta para que o delegado possa lhe ouvir. Eu lhe deixo à vontade. Eu gostaria que a nossa pode voltar a imagem produção aqui colocasse. O delegado vai lhe ouvir, Douglas. Tá, pode voltar a imagem Volta aqui. O delegado vai lhe ouvir. Você está vendo aí algumas imagens do trabalho da polícia, maconha, trabalho de combate à violência, de um modo geral. Agora vamos voltar com o delegado Anchieta Neri. Perdemos a... Vamos lá, voltar com o delegado Anchieta Neri. Primeiro dizer o seguinte, que o delegado Anchieta, aí a prisão de mulheres, né? E a gente tem observado cada vez mais o envolvimento de mulheres com o tráfico de drogas e outros crimes também, né? As roças de maconha, que a polícia encontrou, desbaratou o esquema que mantinha lá a roça de maconha, queimou os entorpecentes. E aí, se tiver pronto o delegado, pode voltar com o delegado. Se tiver com escuta, pode voltar para a gente começar a questionar aqui. Está pronto, meu primo? Pergunte aí. Se estiver pronto. Tá. E aí, ó, o sistema de irrigação. Aí mas é um pote, né, meu? O negócio é meio artesanal ali, mas tem alguns. Tá ouvindo o delegado Anchieta também. Delegado, obrigado pela participação. Prazer conversar com o senhor. Primeiro dizer o seguinte, o delegado Anchieta Neri foi delegado lá de... Tá ok lá? Tá ok. Congelou a imagem. Tá ok? Frisou. Então tá ok. O delegado Anchieta Neri foi delegado em Castelo do Piauí, na minha cidade de Castelo do Piauí. Fez excelente trabalho lá em Castelo do Piauí. Ainda hoje as pessoas têm o delegado Anchieta Neri como uma referência de eficiência, de resultado lá em Castelo do Piauí. Aliás, não só em Castelo, São Miguel do Tapuio, na região de Castelo do Piauí. Delegado, no caso do feminicídio que o senhor falou, né, que é um índice ainda que desafia a segurança pública do Piauí, tem um aspecto nesse índice que é importante destacar, alguns aspectos, aliás. Então, por exemplo, as mulheres muitas vezes sofrem agressões e não registram um boletim de ocorrência, outras são agredidas recorrentemente e ficam sempre naquela crença, ele está ameaçando, mas não vai, está ameaçando, mas termina acontecendo. As famílias das mulheres também, às vezes, têm conhecimento e não tomam providência. E também é muito difícil, porque tem um aspecto aí também que pode ser considerado, deve ser considerado, que é
vai à polícia, registra o boletim de ocorrência, estabelece uma medida protetiva, mas não há como você monitorar o cumprimento da medida protetiva de todos aqueles que estão respondendo a esse instrumento. Como é que você vai passar o dia todo monitorando, sabendo se aquela pessoa cumpriu ou não a medida protetiva? Ou seja, é um crime, delegado, que é assim, é difícil você ter uma bola de cristal para poder prevenir. A prevenção vem por informação, por denúncia de quem é vítima de agressão, mas assim, o tipo de prevenção é muito complicado, né? Delegado, você ouviu a pergunta? Não, Douglas, eu vou pedir para você repetir. Não, primeiro eu falei da sua passagem para o Castelo do Piauí, quer dizer, a população ainda hoje tem o senhor como uma referência de trabalho eficiente. O senhor pegou um período lá, vou usar uma linguagem popular, um período meio remoso lá, né? Meu irmão, eu fiquei pouquíssimo tempo, deixou muita saudade. Tanta saudade que recentemente a gente voltou novamente lá com a equipe para prender um líder do tráfico de drogas. Infelizmente, Castelo passou por alguns homicídios em 2024. Rapidamente a gente aqui, a partir da Secretaria de Segurança, identificou e retornou lá para cumprir essas prisões. Eu quero voltar agora para passear. Para passear aí é bom, para dar uma... O delegado, eu estava falando aqui dos feminicídios que o senhor tocou aí na sua fala. Porque o feminicídio é um crime assim, que tem particularidades. Algumas delas. A mulher não resiste a boletim de ocorrência. Então, ela fica naquela sensação. Xingou, mas não bate. Bateu, mas não vai passar disso. Ameaçou, mas não cumpre. E termina acontecendo. Medida protetiva. Se estabelece a medida protetiva, mas é tanta medida protetiva que não tem como acompanhar individualmente cada homem que responde à medida protetiva. Então, é um crime que, para conseguir uma mudança, uma redução, precisa muito mais de um trabalho educacional, que vai demorar muito tempo, porque não é só uma geração, quer dizer, tem que ser feito continuamente, do que propriamente a ação policial. Porque, infelizmente, nesses casos, a prevenção no aspecto policial é muito complicado. A polícia só entra nesse tipo de crime quando já ocorreu. Então, é muito difícil, né, delegado? Bom, Douglas, realmente é complexo. Eu só tenho um destaque para fazer na sua manifestação, que é o seguinte: hoje a gente consegue monitorar e acompanhar todas as medidas protetivas. Eu tenho a tranquilidade de dar essa informação até para trazer segurança para a mulher que está assistindo a gente e queira denunciar. O que o comandante Sheiva com o secretário fizeram desde 2023? A gente tem Batalhão Maria da Penha em todas as áreas integradas de segurança. E esse batalhão faz visitas periódicas, acompanha. Então, hoje, de fato, a gente tem um acompanhamento das medidas protetivas. Mas, quanto a como prevenir esse crime, ou os problemas que acontecem que não viram medida protetiva, que a mulher não chega a procurar o Estado, eu não tenho nem lugar de fala ou dizer situação. Eu posso imaginar o que acontece. Imagina a situação difícil de uma mulher que ela tem a dependência financeira daquele agressor, ela pensa no sustento dos filhos dela, ela não tem uma independência econômica, então é uma situação familiar muito complexa. Agora, eu concordo integralmente com você. Isso só vai melhorar quando a gente mudar a nossa sociedade, educar as crianças de maneira adequada, entender limite e respeito, entender que a mulher ela tem que ser respeitada na sua condição de mulher, e isso não se faz com polícia. Então, eu sou muito reticente quando a gente quer vender a possibilidade ou dizer que com ação policial A ou B eu vou resolver, eu vou fazer frente a um crime de ódio, um crime de racismo ou um crime de recorte de gênero, porque eles têm mais a ver com educação, né, e senso de respeito do que com outra coisa. Douglas, mais alguma indagação? Uma outra questão que eu queria falar com o senhor era o seguinte: tem um problema que não é de hoje, o senhor já enfrentou, deve ter enfrentado várias vezes como delegado. Ontem nós mostramos uma grande apreensão de cocaína, avaliada em 20 milhões de reais. A mulher grávida e o homem, ou seja, o marido, já tinha sido preso 4 vezes por tráfico de drogas. Quer dizer, um crime que tem uma pena alta, que você não sai da noite para o dia. Nós já era a 4ª vez, inclusive com mandado de prisão em aberto, e ontem foi a 5ª.
Essa questão, não só da reincidência, mas da volta rápida de um criminoso que cometeu um delito grave, de uma certa forma, a sociedade diz, olha, enxugar gelo. Mas é um gelo que tem que ser enxugado mesmo, mas atrapalha um pouco, né? Se a gente não tem a ponta final, Douglas, aí o sistema de justiça criminal como um todo não funciona. Só que agora eu estou bastante esperançoso, eu acredito que o Piauí vai liderar uma virada de segurança pública no Brasil também por essa mudança nesse ponto. O Tribunal de Justiça ele tem se ajustado, ele tem saneado vários processos, baixou vários processos que eram possíveis baixar com tecnologia, tem estimulado os magistrados a sentenciar esses processos. Então, a gente já chegou aqui a investigar um indivíduo que ele tinha 7 processos criminais e nenhum chegava ao fim, nenhuma sentença. 9 processos criminais, nenhuma sentença. Mas eu estou vendo que a gente já iniciou uma mudança nisso e eu acredito que em 1 a 2 anos a gente vai começar a colher os frutos de um sistema de justiça mais eficiente que entrega mais o resultado final do processo. E aí sim a gente tem um ponto de virada, porque como eu digo sempre, nunca a gente tem uma melhora na segurança pública só com a polícia. Tem que ser a sociedade ajudando, os advogados, o Ministério Público, o Poder Judiciário cumprindo o seu papel para que aquele investigado no final tenha uma pena justa e aí sim a gente vai se corrigindo e se melhorando enquanto sociedade. Para que eu, se for vítima de um crime, eu não queira fazer uma vingança privada. Eu confio que o Estado realmente vai fazer alguma coisa. E voltando, se o Douglas tiver mais alguma observação, a gente continua ali ouvindo, eu vou aqui voltar. Só para não perder o raciocínio aqui, que é o seguinte... Pois não, fique à vontade. A gente tem visto, delegado, o seguinte, lá atrás, não muito tempo atrás, mas, sei lá, 30 anos, 20 anos, você tinha, e ainda hoje os números mostram que a grande maioria dos delitos, dos crimes acontecem, a grande maioria acontece no número ali X de cidades no Piauí, né? Isso também acontecia no passado, mas aí era só isso, basicamente, porque um homicídio acontecia eventualmente em uma cidade pequena, ali só a polícia militar resolvia, então era um cenário mais controlado. Com as facções criminosas, com o crime organizado, isso virou uma presença permanente também nas cidades pequenas, com 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, e aquilo já mexe com a sociedade, porque você tem mais furtos, mais roubos, são pessoas que passam a consumir mais droga e passam a delinquir, e também violência. Como a segurança pública do Piauí, ao longo desses anos, principalmente na gestão do governador Rafael Fonteles, quando o governador assume, que faz esse pacto pela segurança pública, como é que a segurança pública, diante de todas as dificuldades, conseguiu fazer essa virada de chave e combater também essas facções nas menores cidades do estado? Douglas, essa é uma mudança, essa mudança que você observou, ela é uma mudança não só do crime, mas de toda a sociedade. Tudo de bom ou de ruim chega mais rápido a qualquer membro dessa sociedade. A internet, a disseminação de informações, o uso de substância psicoativa. Então, hoje, se você tem uma cidade pequena, num local mais distante do interior de um estado do Nordeste, essa comunidade não está isolada, ela está conectada com o resto do mundo por meio da rede mundial de computadores, por meio das rodovias que estão melhoradas. Então, tudo de bom e do ruim chega mais rápido. A gente imprime mais força, investimento e energia onde acontece a quantidade maior de crimes. Por exemplo, o maior índice criminal aqui no estado do Piauí é Teresina e Parnaíba, que são as 2 maiores cidades. Por isso a gente vai começar o vídeo monitoramento inteligente em Teresina e Parnaíba. Mas já no ano que vem nós vamos fechar todas as divisas do estado e partir das cidades que a gente tem problema nas divisas. A dificuldade do Piauí com relação a roubos, facções, homicídio, acontece onde? Nas nossas cidades de divisa, por conta da influência de facções criminosas de outros estados. Então, se observa muitas ações do Draco em Pedro II, influência do Comando Vermelho ali do Ceará, aquela crise que a gente teve em Piripiri no final de 2022, Comando Vermelho do Ceará, problemas de homicídio em Avelino Lopes, facção criminosa da Bahia, dificuldades que a gente tinha no nosso litoral. Hoje o nosso litoral passa de 1, 2 meses sem um homicídio, sem uma morte violenta.
Então, é um olhar diferenciado, cada região tem ali o seu giro, mas a gente está sempre estudando e procurando entender. Delegado, uma última pergunta. Não sei se o Tony vai continuar com o senhor, mas eu queria que o senhor respondesse essa última pergunta, que é o seguinte: a segurança pública é sempre uma pauta presente diariamente no noticiário, seja positivamente ou negativamente. Felizmente para o Piauí, muito positivamente. Então eu queria aproveitar a presença do senhor aqui, a sua disponibilidade, para a gente explicar um pouco, para quem nos acompanha, o trabalho da inteligência da segurança pública do Piauí. Porque esse trabalho, como é um trabalho sigiloso, é um trabalho que não pode ser aberto nem para a imprensa, não pode vazar informações, esse trabalho muitas vezes é desconhecido, e é desconhecido a maioria das pessoas, mas é um trabalho que, como eu digo, é o GPS da segurança pública. Sem esse trabalho de inteligência, esses números não seriam possíveis. Teria ali efetividade em algumas ações, mas não teria um norte para seguir sem as informações da inteligência. Então, se eu pudesse resumir aí rapidamente a importância hoje, principalmente hoje, com tecnologia, da inteligência para o sucesso da segurança pública. Perfeito, Douglas. É muito importante a gente explicar isso para a população. É algo simples, só que às vezes a população pode confundir inteligência de segurança pública com uma investigação mais qualificada, uma investigação tecnológica. A investigação ela existe para resolver um caso concreto. Qual é a função da atividade de inteligência de segurança pública? É compreender o fenômeno, é estudar os números, é estudar o que está acontecendo, é melhorar os processos de trabalho, é ver como a gente pode fazer mais com menos, e é assim que a gente assessora o decisor, que é o nosso secretário de segurança, é assim que a gente procura assessorar os comandantes de força, o coronel Chevan, o delegado Luciqueico, o coronel Rego dos Bombeiros, para a gente trabalhar com segurança pública, resgate e salvamento de maneira mais eficiente aqui. Então, nosso papel enquanto inteligência é esse, é repensar os nossos processos de trabalho, ou seja, como a gente faz segurança. Tem um jeito melhor de fazer? Tem um jeito mais barato, mais rápido de fazer? E olhar sobre os nossos problemas. Mortes em Avelino Lopes, por que elas estão acontecendo? Então, eu não vou olhar caso a caso, olhar ali dentro do inquérito, o que aconteceu no primeiro homicídio, no segundo, não, vamos entender o contexto geral daquele corpo social. É mais ou menos isso que a gente faz 24 horas por dia aqui. Obrigado, delegado. Foi um prazer falar com o senhor, espero que a gente tenha a oportunidade depois de conversar pessoalmente, para beber dessa fonte do delegado Anchieta Neri, que é um dos grandes delegados do estado do Piauí. Como eu sempre digo, essa safra de delegados é uma safra extremamente competente, produtiva, antenada com as mudanças e com as exigências da segurança pública atualmente. Eu agradeço o senhor e a sua disponibilidade de conversar com a nossa audiência, esclarecer questões tão importantes. Obrigado, meu amigo, eu agradeço suas palavras, eu sou mais um esforçado aqui no meio de muitos e agradeço o espaço da gente levar informação para o cidadão piauiense. Está certo. Agora, só para a gente finalizar aqui, delegado, e voltando para o anuário, para o fórum, estes números que recém-divulgados, eles certamente servirão como um norte para a continuidade desse trabalho? Com certeza, um norte e uma obrigação. Fica aqui até um compromisso público já feito pelo secretário Chico Lucas. Homicídio, por exemplo, reduziu 7,5%, mas não é o que a gente quer. A gente só começou o caminho. A nossa meta é o padrão aceitável da Organização Mundial de Saúde, a taxa de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, a gente ainda tem, essa equipe aqui ainda tem um longo caminho para percorrer. A gente tem mais coisa para fazer, vamos estar sempre olhando para frente. Tá certo, e a gente espera estar divulgando muito em breve mais números positivos aqui. Agradecemos reiteradamente ao delegado Anchieta Neri pela disponibilidade de estar esclarecendo, explicando aqui para os nossos telespectadores. E a gente, como já disse, irá continuar acompanhando e a qualquer nova divulgação a gente vai estar aqui novamente para levar ao telespectador da nossa Audiência TV. Eu volto com você aí nos estúdios, Douglas. Obrigado, Tony. Obrigado mais uma vez ao delegado Anchieta